from China. My name is Marko Troubek and I'm from Czech Republic. My name is Vishnu Jayaprakash. I'm from India. I'm Peter Bubenicek and I'm from Czech Republic. O quinto dia foi isto: a abertura da feira para o público, que pôde ter contato com a diversidade de línguas e culturas e os 1.225 projetos divididos em 17 categorias. My project is about prosthesis. I'm trying to make a silicone rubber pad for the amputees, which can better their life. And this is the intelligent tightness regulator. When the amputee is working, it will tend to be too loose when he raises the prosthesis, but it will tend to be too tight when he uses the prosthesis to bear the weight. This device can balance the tightness within a certain scope, which is set according to personal preferences. You can see there the robot. It has got 8 wheels and also mechanical hand and 2 hands. One is used for handling with some objects, some targets, and one is used for another camera mount to search the surrounding and look for something else. Meu estudo foi feito no Instituto Butantan e se chama Antibióticos e Ovos da Aranha Phoenicter, conhecida como aranha armadeira no Brasil. As infecções hospitalares hoje são um dos maiores problemas relativos à saúde humana, causado pela multiresistência das bactérias. E os antibióticos atuais estão perdendo a eficiência. Então a gente precisa de novos remédios que sejam mais efetivos. As moléculas mais promissoras são os peptídeos antimicrobianos, que têm sido largamente encontrados em artrópodes. Existe uma série de artigos publicados reportando a identificação de moléculas antimicrobianas em vários artrópodes, mas não existe nenhum estudo reportando a identificação em ovos de aranha. Então meu objetivo era encontrar no ovo dessa aranha específica. Eu consegui obter 2 peptídeos antimicrobianos e, em adição, eu consegui 2 lisozimas. Esse foi o primeiro estudo reportando a identificação de moléculas antimicrobianas em ovos de aranha. Esse estudo é importante porque são novas moléculas que a gente pode um dia serem usadas como antibióticos. Como resultado, eu obtive 2 peptídeos, que eu chamei de PNO1A e PNO2A, com essas massas moleculares, com atividade contra bactérias. E PNO3A e PNO4A, que são as minhas lisozimas, uma tem atividade contra um fungo, que causa, por exemplo, sapinho no Brasil, e PNO4A tem atividade contra uma bactéria. Meu projeto é motor a reação por compressão através de ondas de choque e aceleração autônoma. Quando você ultrapassa a velocidade do som no ar, você provoca onda de choque. A onda de choque é uma mudança abrupta no estado da matéria. Essa mudança abrupta, quando submetida a uma geometria específica, diminui a velocidade do fluxo e aumenta a pressão, como um compressor ativo. Esse é o funcionamento do motor, a operação dele. Vermelho é o combustível, que vai diretamente na câmara de combustão. Em verde é o oxigênio, diretamente dentro da câmara de combustão. O motor vai trabalhar dessa maneira até quebrar a barreira do som. Depois disso vai comprimir o ar por onda de choque pela dianteira dele e assim fechar a válvula de oxigênio. Quais são as vantagens dele em relação a uma turbina em velocidade supersônica? Baixo custo de fabricação e manutenção, maior durabilidade e menor emissão de poluentes, com o uso do etanol. O meu projeto é fibra do buriti, uma alternativa ao isopor. A minha hipótese é apresentar um material alternativo à mauritia flexuosa, o buriti da família das palmáceas, que é encontrado nas regiões amazônicas e pré-amazônicas, tá certo? Eu provei, através de ensaios em laboratórios, tá, que ele possui boas propriedades térmicas, em questão de isolamento térmico, tanto calor específico como condutividade térmica. Além de ser um material renovável e sustentável, ele não vai haver desmatamento para conseguir esse material, pois não precisamos cortar o tronco, apenas retirar dos galhos da árvore, ou seja, não vai haver nenhum impacto ambiental, além de ser biodegradável. É muito importante a nossa participação aqui para a gente ver a organização e ver quais são os itens que a gente tem que levar para poder melhorar as nossas mostras no Brasil. Mudou muito para mim como professora, na valorização do meu trabalho, na forma como eu trabalho com os alunos.
da forma como eu espero que eles se desenvolvam e que eles vejam no futuro da ciência do Brasil novas perspectivas. O nosso projeto é chamado Conscienciação, uma metodologia de educação ambiental. No caso, a gente criou uma nova metodologia de ensino para ensinar educação ambiental para qualquer tipo de escola, tanto as particulares como as públicas. Nessa metodologia, a gente tem as aulas, as bases teóricas, juntamente com as atividades criativas. E o mais importante é que os alunos, eles são o disseminador do conhecimento. Eles são os protagonistas nesse caso. A gente dividiu o projeto em 4 diferentes estágios, que são os principais estágios, que são os problemas do aquecimento global no Brasil. No caso desmatamento, economia em desenvolvimento, agronegócios e energia. Nós fizemos atividades criativas, e elas eram sempre relacionadas com 3 eixos, o social, o econômico e o ambiental. Um exemplo de uma das atividades foi a plantação de 1000 mudas de árvores. E nesse caso, nessa atividade, nós levamos os alunos para uma região que era mais pobre, uma realidade diferente da deles, o que mostra o quesito social. Tivemos outras atividades, como por exemplo, a doação de coletores solares de baixo custo para uma instituição carente e entre outras atividades como uma proposta de lei para reduzir ao máximo o uso de sacolas plásticas. Para a gente analisar se a nossa metodologia deu certo, a gente criou um questionário. Nesse questionário era composto primeiramente de uma questão múltipla escolha, onde a gente ia ver se o aluno tinha adquirido o conhecimento sobre o aquecimento global. E as outras 2 questões, elas eram questões abertas, onde a gente visava ver se ele tinha mudado o comportamento, se foi importante as atividades serem criativas, se foi importante nós, os jovens, sermos os disseminadores do conhecimento. E depois da análise dos questionários, que foram aplicados com 350 alunos, a gente conseguiu comprovar que a nossa metodologia deu certo, uma vez que a maioria dos estudantes disseram que as atividades criativas foram boas, que foi importante para eles serem organizadas por nós, estudantes, e além disso, eles ainda disseram que eles mudaram o comportamento deles. Isso é muito importante porque essa metodologia ela visa a mudança dos hábitos do ser humano e a gente precisa realmente que nós, jovens, mudemos esse quadro do aquecimento global agora, porque nós somos o futuro e a gente precisa dessa mudança. Eu sou o Jonathan, eu sou do Tocantins, de Formoso do Araguaia. E esse é o meu projeto, o esterilizador solar de substratos utilizados na produção de mudas. A gente coloca o substrato dentro da caixa, isso aqui é só um modelo. Coloca o substrato aqui dentro e vai deixar o equipamento no sol por 2 dias. E depois que você terminar, você vai abrir, vai tirar o substrato e você já vai poder colocar na sua bandeja de produção de mudas. Que você vai nascer só a semente que você plantar, nenhuma erva daninha a mais. Meu projeto é um dispositivo eletrônico com sensor de umidade para acionamento de sistemas de irrigação, ou seja, é um dispositivo que verifica se a planta precisa ou não de água e aciona a irrigação automaticamente, somente quando a planta precisar. O intuito desse projeto é evitar o desperdício de água na irrigação, porque a irrigação é a atividade que mais consome água disponível para consumo humano, cerca de 70%, é a atividade que mais desperdiça. Cerca de 60% da água destinada para essa atividade é desperdiçada. Então, o meu projeto ele vai racionalizar o uso da água, porque ele vai acionar a irrigação somente no momento mais adequado e na quantidade mais adequada também para a planta. O custo desse projeto gira em torno de R$10 para você montar um. Temos aqui o protótipo do projeto. Um sistema de irrigação simulado, um vaso com terra úmida e outro com terra seca, o sensor de umidade que precisa ser instalado no solo em uma aplicação real e o circuito eletrônico. O sensor estando na terra úmida, ele não aciona a irrigação, porque ele detecta que a planta não precisa de ser irrigada. Na terra seca, ele ativa a irrigação. O nosso trabalho é sequestro de carbono, estudo realizado com árvores exóticas nativas do sul do Brasil. Bom, nós avaliamos 15 espécies de árvores exóticas e 15 de nativas do sul do Brasil, para ver qual que fixa mais dióxido de carbono da atmosfera. E devido aos resultados, nós concluímos que as árvores nativas elas absorvem de forma mais variada, porém com altos índices de fixação, enquanto as árvores exóticas elas absorvem de forma mais uniforme e
com baixos níveis de fixação. Aqui estão a representação gráfica das árvores exóticas, como a gente pode ver, absorvendo de uma forma bem uniforme. E aqui a representação gráfica da fixação de carbono das árvores nativas, com grandes variações de fixação, apresentando altos níveis de fixação. E com esse trabalho nós concluímos que as árvores nativas do sul do Brasil são as mais eficientes na neutralização dos gases poluentes da atmosfera. Meu projeto é sobre o desenvolvimento de um protetor solar mais acessível, com o principal objetivo de prevenir os casos de câncer de pele na população carente do nosso país. Eu fiz um estudo epidemiológico e eu descobri que os casos de câncer de pele é o quarto tipo de câncer que mais mata no Brasil. E mais importante que o tratamento é a profilaxia desse tipo de câncer, porque a população brasileira não tem a informação necessária e nem dinheiro suficiente para comprar um protetor solar acessível para se proteger contra os raios solares, que são os maiores causadores desse tipo de câncer. Eu fiz um estudo epidemiológico em relação ao número de pacientes e o fenótipo cutâneo deles. E eu descobri que os índios brasileiros, eles quase não têm câncer de pele, eles têm baixa frequência de câncer de pele em suas populações. O que contradiz uma afirmação da fisiologia, que diz que os índios, eles deveriam ter mais câncer de pele que os negros, porque eles têm menor pigmentação da pele. Tendo em vista isso, eu relacionei essa proteção extra que eles têm com a pintura corporal que eles utilizam. E a partir disso, eu estudei um fruto que eles comumente utilizam para fazer essa pintura, que é o urucum. Eu estudei a semente do urucum, isolei 3 moléculas e separei a molécula de bixina, que é responsável por refletir a luz solar. Essa molécula foi adicionada a um veículo de protetor solar e esse veículo foi testado em testes histopatológicos, testes vitroscópicos, testes de absorvância, reflectância, espalhabilidade, pH e microbiológico. E eu consegui descobrir que o protetor solar desenvolvido é tão bom quanto o convencional e ainda até um pouco melhor, porque junto com esse princípio ativo isolado, são isolados várias moléculas de carotenoides, que ajudam a manter a integridade e a hidratação do epitélio. Por fora disso, o protetor solar é 55% mais barato que o protetor solar convencional, que geralmente é feito de ácido paraaminobenzoico. Nós desenvolvemos um projeto que é capaz de retirar a poluição do meio ambiente e transformá-la em uma fonte de energia reutilizável pelo homem. Como vocês podem ver aqui, é a demonstração do protótipo que retira essa poluição antes mesmo de ser jogada na atmosfera. Isso aqui seria a representação básica de uma chaminé de uma indústria. Aqui queimamos óleo diesel, um elemento fóssil, liberando dióxido de carbono para um balão volumétrico. Estaria aqui. Nesse balão volumétrico contém água destilada e ácido sulfúrico. Assim conseguimos o ácido carbônico, que é a fonte energética para o nosso projeto. Confeccionamos essas pequenas pilhas de alumínio e cobre. Colocamos as pilhas imersas no ácido carbônico, onde acontece a oxidorredução. Assim conseguimos a energia para ligar calculadoras e pequenas lâmpadas.